agradecer então a professora Jussara pelo convite, de apresentar um pouco do trabalho que a gente tem feito no Laboratório Super Nano, que fica ali no polo de xistoquímica. E quem tiver algum interessado em conhecer um pouco mais das pesquisas e dos trabalhos que a gente tem desenvolvido, deixa aqui meu e-mail e o site do grupo. Vocês podem entrar em contato e dar uma olhada no site para ver o que a gente tem desenvolvido. Então, só falando rapidamente sobre mim, né? Eu fiz graduação e doutorado na USP, doutorado em química, graduação e doutorado em química, né, na área de nanomateriais, síntese de nanopartículas. Depois eu fiz um pós-doc no McGrath, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, com síntese de grafeno para dispositivos eletrônicos, e fiz um pós-doutorado também nos Estados Unidos, na Penn State University, com síntese de outros de nanomateriais, tipo de sulfeto de molibdênio, também para aplicações em catalisadores e dispositivos eletrônicos. E como a professora Jussara falou, recentemente eu entrei na UFRJ em 2018 e dei início então a esse grupo de pesquisa de química de superfície e nanomateriais, que eu vou contar hoje um pouco para vocês o que a gente tem feito. Então, aqui são só alguns números. Atualmente a gente está com 8 alunos de TCC, 3 de doutorado e um aluno de mestrado. Inclusive, o aluno de mestrado é participante do PRH aqui do programa. A gente tem publicado alguns artigos, a gente está com 3 projetos em andamento. E aqui são nossos laboratórios lá no Polo de Histoquímica. A gente tem 2 laboratórios de síntese, com capelas, bancadas e um laboratório de caracterização, que a gente tem principalmente um microscópio FM e um microscópios ópticos e espectrofotômetros para fazer caracterizações dos materiais. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer o nosso laboratório lá, sei que agora com a pandemia está meio difícil, mas assim que a gente voltar, o laboratório está de portas abertas para quem quiser conhecer lá. Então, eu vou falar hoje um pouco de nanotecnologia, né? Principalmente a aplicação de nanomateriais na área de energia. Então, quando a gente fala de nanotecnologia, ou de ciência de materiais, é clássico a gente ver essa figura com os 4 pontos de interesse da ciência de materiais, né? Que é a síntese do material em si, o desenvolvimento de metodologias de síntese, a composição e a estrutura do material que você está usando, porque ele vai definir as propriedades desse material, e definindo as propriedades, a gente define o desempenho do material, como esse material vai ser aplicado nas diferentes áreas de interesse. Então, essas 4 propriedades, elas estão correlacionadas. Então, a gente, é, alterando a síntese, a gente vai alterar a composição e estrutura, que vai alterar as propriedades e vai alterar o desempenho. Então, quando a gente quer planejar o material para uma determinada aplicação e que ele tenha um certo desempenho nessa aplicação, a gente tem que sempre mexer na base desse tetraedro aqui, que é na síntese, propriedade e na composição. E especificamente de nanomateriais, quando a gente fala de composição e estrutura, tem alguns parâmetros que a gente tem que avaliar, que normalmente a gente não avalia no material macroscópico, que é a morfologia, o tamanho do seu material, a forma e as características da superfície. Então, no caso da superfície, é importante porque a gente vai ter uma área superficial muito grande. Conforme a gente diminui o tamanho do material, a gente consegue ver que a área superficial ela varia muito. Então, a gente consegue aumentar muito a área superficial. Então, essa área que vai definir as propriedades químicas do nosso material. Então, é muito importante a gente estudar a superfície. E quando a gente fala de propriedades, a gente sempre lembra da estrutura dos materiais, principalmente estrutura eletrônica. Quando a gente tem um material macroscópico, vocês sabem que a gente tem aquela estrutura clássica de bandas, que a gente tem um número de níveis eletrônicos tão grandes que forma quase bandas contínuas. Conforme a gente vai para materiais nanométricos, essas bandas deixam de ser contínuas, passam a ser níveis discretos, e isso vai alterar completamente a propriedade do material. Então, a gente tem trabalhado nesses 4 pontos aqui para desenvolver materiais para diferentes aplicações. Então, dentro disso, o objetivo do laboratório é trabalhar com a síntese, com novas rotas de síntese de diferentes nanomateriais, fazer a caracterização tanto experimental por técnicas de microscopia e espectroscopia e caracterização teórica através de cálculos de mecânica quântica,
e com isso dá uma aplicação para esse material, principalmente na área de energia e na área de sensoriamento. Hoje eu vou falar para vocês mais das pesquisas que a gente tem feito na área de energia. Então, em termos de materiais, a gente tem trabalhado com duas classes principais de materiais. Uma delas são os materiais que a gente chama de bidimensionais, que são os materiais que surgiram a partir do grafeno. Então, o grafeno é uma única folha de átomos de carbono dispostos nessa estrutura hexagonal, como se fosse um favo de mel. Então, devido a essa estrutura do grafeno, ele tem propriedades eletrônicas completamente diferentes dos outros alótropos de carbono, né, como grafite e diamante. Ele passa a ser um condutor muito eficiente, um dos melhores condutores que a gente tem hoje em dia. Então, ele é ideal para aplicação, por exemplo, em dispositivos eletrônicos flexíveis, como baterias flexíveis com alta carga, telas touch flexíveis e assim por diante. E só que para a gente conseguir aplicar o grafeno nesses materiais, a gente tem que controlar a dopagem do grafeno. Então a gente consegue controlar através da interação do grafeno com outros materiais ou substituindo, por exemplo, um átomo de carbono por um átomo de nitrogênio. Então assim você consegue controlar tanto a condutividade quanto a capacidade de armazenar carga e assim por diante. Dependendo da aplicação que você quer, a gente planeja dopagens diferentes. E também você consegue controlar as propriedades ópticas do grafeno através da variação do tamanho dele. Então, se a gente parte de um grafeno com alguns micrômetros, ele vai ter uma propriedade óptica. Se a gente tem um grafeno nanométrico, ele vai ter uma outra propriedade óptica. Então, a gente consegue aplicar ele em dispositivos optoeletrônicos ou fotocatalisadores, por exemplo. E a partir do grafeno, então, surge um boom de pesquisa nessa área de materiais bidimensionais e diferentes materiais foram descobertos, como, por exemplo, os dicalcogenetos de metais de transição, que seria o MS2, WS2 e assim por diante, que eles são muito aplicados na área de catálise para produção de hidrogênio, por exemplo. Então, eles têm uma grande aplicação na área de energias renováveis. Um outro tipo de materiais são os hemichenos, que são os carbetos e os nitretos de metais de transição. E aí eles já têm uma aplicação mais na área de baterias, porque eles, por exemplo, eles têm uma mobilidade alta para íons de lítio na sua estrutura, então você consegue fazer uma carga e descarga de uma bateria de lítio usando esses materiais de uma maneira mais rápida e eficiente. Então eles têm bastante aplicação nessa área. E tem os Zenos, né, que são os semicondutores monoelementais, como o fosforeno, que é feito só de átomos de fósforo, o siliceno, que é só de átomos de silício, ou o germaneno, que é só de germânio, e assim por diante. A gente já tem vários tipos de materiais dessa classe descobertos, e eles têm grandes aplicações, principalmente na área de eletrônica, para substituir o silício em dispositivos eletrônicos. Então, a gente tem trabalhado com esses diferentes materiais para dar uma aplicação na área de energia, principalmente para catalisadores para a produção de energia renovável. Então, como que a gente faz as pesquisas? Partindo do grafeno, por exemplo, a gente estuda diferentes formas do grafeno, pode ser oxidado, reduzido ou com dopagem com átomos de nitrogênio, e a gente faz essa síntese principalmente por dois métodos, que seria o do bottom-up, que a gente parte então do metano e sintetiza o grafeno num forno a alta temperatura, por exemplo, ou a esfoliação química. Desculpa, deu um problema aqui na apresentação. Então, depois da síntese, a gente parte para a caracterização desses materiais, usando diferentes técnicas, como, por exemplo, técnicas espectroscópicas, que estão aqui em cima, é o Raman, infravermelho, UV-Vis, XPS, e técnicas de microscopia, como tem FM, microscopia eletrônica de transmissão, né, microscopia de força atômica, microscopia óptica, ou microscopia eletrônica de varredura. Então, com essas diferentes técnicas, a gente consegue caracterizar diferentes propriedades no nosso material. E a gente também tem trabalhado com desenvolvimento de instrumentação de baixo custo, usando microcontroladores de acesso livre, como, por exemplo, Arduino. Então, a gente tem feito reatores automatizados baseados em Arduino, ou sensores colorimétricos para fazer sensores espectroscopia, é, desenvolvimento de fotoreatores, né, usando LEDs, e automação de microscópio óptico para fazer a caracterização dos materiais.
E também a gente está desenvolvendo alguns equipamentos para fazer medidas elétricas nesses materiais. Então, nessa crise que a gente tem enfrentado, a gente está partindo para essa área de desenvolvimento de instrumentação de baixo custo para conseguir contornar um pouco da crise, né, e continuar fazendo as pesquisas. Então, depois que a gente sintetizou e caracterizou o material, a gente parte para a funcionalização, que aí a gente usa conceitos de química de coordenação para fazer essa funcionalização, ou a gente coordena átomos metálicos individuais na superfície, ou nanopartículas metálicas ou dióxidos, e tendo o material funcionalizado com a característica que a gente deseja, a gente parte para aplicação, principalmente na área de catálise, para energia renovável, principalmente para a produção de hidrogênio, e na área de sensores e petróleo, que eu vou falar um pouco mais para vocês. E no caso da funcionalização, a gente tem usado muito nanopartículas, como por exemplo nanopartículas metálicas de ouro, prata, paládio, e a gente também parte no estudo das propriedades físicas em função da forma dessas partículas, então diferentes formas de partículas vão ter propriedades diferentes para diferentes aplicações. A gente estuda a química de superfície dessas partículas, então na superfície dela a gente pode ter moléculas com grupos funcionais diferentes, como R1, R2, ou cargas diferentes, ou grupos que sejam biomarcadores, e isso vai controlar a interação dessas partículas com o ambiente ao redor dela. E a gente também estuda a química de coordenação dessa superfície, como que ocorre a interação dessas moléculas na superfície com os átomos metálicos superficiais. Isso vai definir como, por exemplo, transferências de carga. Então, num fotocatalisador, isso é muito importante, porque quando a gente tem absorção de luz, a gente quer saber como que o elétron que absorveu essa energia vai se comportar, então a gente tem estudado essa interface. E faz aí a interface dessas nanopartículas com esses materiais bidimensionais, como o grafeno, por exemplo. Para quem tiver interesse, a gente publicou recentemente 2 artigos de revisão nessa área de nanomateriais para aplicação em catálise. Então, eu deixo aqui as referências para quem quiser tiver interesse. E na área de nanomateriais, a gente também, de grafeno, né, a gente publicou um artigo de revisão recentemente também sobre funcionalização de grafeno. Então, também quem tiver interesse, fica aqui a referência. Então, agora vamos para a aplicação em si do material, né? Então, como que a gente consegue aplicar esses materiais bidimensionais dopados com nanopartículas para energias renováveis? Então, a gente só uma contextualização aqui, né, da matriz energética brasileira. A gente ainda tem uma grande contribuição do petróleo, mas o Brasil tem uma matriz energética bem diversificada, com uma grande contribuição da energia hidráulica, por exemplo, é, ou da biomassa e etanol. A gente tem dos produtos de cana, né, que a gente tem uma matriz bem diversificada. E até um tempo atrás, o Plano Nacional de Energia era diminuir a participação do petróleo e aumentar a participação das energias renováveis, principalmente energias solares, eólicas e o etanol. Eu não sei como que está agora com esse novo governo, mas eu acredito que esse plano tenha sido deixado de lado um pouco. Então, para a gente ter uma ideia, falando especificamente de energia solar, a gente tem uma capacidade instalada de energia solar muito baixa, que é cerca de 21 megawatts, que a gente teria que representa 0,1% da capacidade de produção de energia solar que o Brasil tem. E a gente está muito atrás de outros países, como por exemplo a China, a Alemanha, que tem uma capacidade já que varia, que está na ordem de terawatts. Então a gente tem muito campo para explorar, em relação à energia, principalmente energia solar aqui no Brasil. Como que a gente consegue fazer então a produção dessa energia solar? Como que a gente consegue aplicar aqueles nanomateriais para produzir energia solar? Então a gente tem trabalhado com 2 tipos principalmente, que é a fotoeletrocatálise. Então nessa configuração a gente teria um painel solar, uma célula solar aqui em preto, que ela vai gerar energia elétrica para fazer uma reação de eletrocatálise, por exemplo, uma eletrólise da água gerando hidrogênio, e esse hidrogênio, esse combustível pode ser armazenado. Então, nesse painel solar,
A gente pode ter um painel solar de silício ou de semicondutores, onde a gente tem uma junção de diferentes tipos de semicondutores, e quando esse semicondutor absorve a energia solar, ele gera elétrons excitados que são transferidos pelas diferentes camadas até chegar no eletrodo externo aqui e no circuito externo gerando corrente elétrica. Então, basicamente, o que a gente tem seria um sistema desse tipo. Então, a gente tem os elétrons sendo excitados pela radiação solar e eles vão fluindo da nossa camada ativa, que aqui, nesse caso, são nanopartículas de óxido de titânio, para o circuito externo, gerando energia elétrica. Então, essa energia elétrica pode ser ou armazenada nas baterias ou usada para produção de combustíveis químicos aqui, como hidrogênio. Só que tem vários problemas dessas células solares, a gente ainda não consegue chegar na máxima eficiência delas, que tem vários processos que diminuem a eficiência. Então, quando o elétron é excitado pela radiação solar, a gente espera que ele seja transferido para o eletrodo e gere uma corrente, só que tem vários processos que competem com isso, que são esses processos em vermelho. Então, o elétron pode perder energia através da geração de calor, então isso vai diminuir a eficiência da célula solar. Ele pode perder energia emitindo um fóton por fluorescência, então isso também diminui a eficiência. Então, a gente trabalha no desenvolvimento de materiais para diminuir esses efeitos cruzados indesejados e aumentar a transferência de elétron desejada para geração de energia. Então, aqui é só um gráfico mostrando qual que seria a faixa ideal de absorção de luz que os materiais devem ter para ter uma máxima eficiência de geração de corrente. Então, a gente tem que ter materiais que absorvem aqui entre a faixa de 1,5 até 2 eletronvolts, nessa região de vermelho, que seria principalmente na faixa do visível, do vermelho até o infravermelho próximo, que então varia ali de até 800 nanômetros. Então, essa seria a faixa ideal para a gente ter um máximo de geração de corrente através de um painel solar. Então, a gente tem desenvolvido materiais para cair aumentar essa eficiência de absorção de luz. E, nesse caso, usar essa energia gerada num sistema de eletrocatálise para aumentar a eficiência de produção de hidrogênio. E uma outra maneira seria fazer a fotocatálise direta. Então, aí agora, seu material absorve luz e tem a geração do hidrogênio, a eletrólise da água, direto na superfície do seu material. Então, durante a absorção, o elétron é excitado, né, da banda de valência para a banda de condução, e esse gerando uma carga positiva na banda de valência e uma carga negativa na banda de condução, e essas cargas excitadas podem catalisar a eletrólise da água. E só que nesse caso agora a gente tem que olhar para o sobrepotencial das reações, ou seja, a energia de ativação para que as reações ocorram, tanto a reação de produção de hidrogênio quanto a reação de produção de oxigênio. Então, a ideia aqui é gerar catalisadores que tenham uma menor energia de ativação para geração de hidrogênio. Então, maximizar a interação da superfície do material com a água para aumentar a produção de hidrogênio. Para isso, a gente usa principalmente materiais compósitos, formados de diferentes materiais, onde um vai atuar como doador de elétrons, outro material, como por exemplo TiO2 ou óxido de grafeno, vai atuar como receptor desse elétron, e aí você teria um terceiro material de platina, por exemplo, para ser realmente o catalisador. Então a gente usa esses materiais compósitos para diminuir a energia de ativação necessária para a reação de hidrólise da água. Então, agora, mostrando alguns resultados preliminares que a gente tem nessa área, um dos trabalhos que a gente tem focado muito é no uso de sulfeto de molibdênio dopado com metais de transição para aplicação em fotocatálise. Então, a gente parte do estudo de mecânica quântica, um estudo teórico, para ver como que vai ocorrer a interação do disulfeto de molibdênio com os diferentes metais. Nesse caso aqui, a gente está usando ouro. Então, a gente consegue determinar qual que é o sítio de ligação do ouro no nosso material, como, por exemplo, ligado direto aos átomos de enxofre. A gente faz toda a caracterização espectroscópica para ver
se a estrutura do nosso material foi mantida depois da funcionalização. Então, por exemplo, aqui no espectro Raman, a gente vê que não teve grandes variações do espectro vibracional depois da funcionalização. Então, isso mostra que a estrutura do nosso material ainda está intacta depois da funcionalização. E aí tem outra série de caracterizações, como fotoluminescência, para a gente ver o efeito da funcionalização nas propriedades do material. E aí a gente parte para uma caracterização mais fina, por técnicas de microscopia, como, por exemplo, microscopia eletrônica de transmissão, onde aqui a gente consegue ver no fundo a estrutura cristalina do MS2 e esses pontinhos brilhantes aqui pulando na superfície do MS2 são átomos individuais de ouro. Então a gente consegue comparar essa imagem que a gente tem com os dados teóricos e a gente comprova que realmente o ouro está indo para um sítio de ligação em cima do enxofre, como a gente previa no dado teórico. E a partir daí, então, a nossa ideia é usar esse material como para eletro e fotocatálise. Então, esse material ele absorve energia na faixa do visível, então ele gera cargas excitadas que podem ser utilizadas nessas reações de óxido-redução. Então, a gente parte da síntese do material, a gente faz a funcionalização com esses átomos metálicos para controlar as propriedades eletrônicas e, com isso, aumentar a eficiência, por exemplo, de conversão de água em hidrogênio ou CO2 em metanol, por exemplo. Então, a gente está estudando o efeito da funcionalização no rendimento e na seletividade dessas reações, que é o projeto de doutorado do Wallner e de C do Leon. E a gente fez, então, a partir desse material dopado, a gente fez um eletrocatalisador na forma de um transistor. Então, a gente depositou contatos em cima desse material para fazer o contato elétrico. Então, basicamente, o que a gente tem é isso daqui. A gente tem um cristal de MS2 aqui, com uma forma triangular. A gente deposita contatos para aplicar um potencial elétrico para fazer a eletrocatálise, né? E a gente está na fase de caracterização desses dispositivos, então a gente consegue ver como que varia a corrente, né, no nosso material em função do potencial aplicado, para o material sem dopagem e para o material com diferentes concentrações de ouro. Então, se vocês seguirem aqui a linha vermelha, a gente vê que tem o deslocamento para menores voltagens, para que a gente observe uma corrente mensurável no material. Então, conforme a gente aumenta a concentração de átomos de ouro dopantes, a gente consegue diminuir o potencial que a gente precisa aplicar para catalisar uma reação. Então, a gente consegue fazer com que o catalisador trabalhe com voltagens menores, então assim a gente gasta menos energia. Agora a gente está em fase de estudar as reações de catálise na superfície desses é, eletrocatalisadores. A gente ainda não tem, devido à pandemia, a gente ainda não tem nenhum resultado do catalisador em si, mas esses dados de condutividade e corrente no material mostram que eles são promissores para esse tipo de aplicação. E além desses materiais à base de MS2, a gente tem trabalhado com materiais à base de grafeno. Então a gente faz uma síntese química do grafeno, onde a gente faz uma esfoliação oxidativa do grafite. Então, a gente gera grupos funcionais oxigenados que vão ajudar a esfoliar as camadas do grafite, gerando o que a gente chama de óxido de grafeno. E depois a gente reduz esse material para gerar o que a gente chama de óxido de grafeno reduzido, que é o material mais próximo da estrutura do grafeno. Então, a gente faz toda a caracterização por microscopia. Então, a gente consegue ver o grafite inicial com as camadas de carbono aqui empilhada. Quando a gente esfolia, a gente tem as camadas, as folhas individuais, formando o grafeno. E a gente tem aplicado isso também em eletrocatalisadores. Então, a gente dopa uma tinta condutora com esse grafeno e faz a impressão desses eletrodos aqui. E a gente usa a superfície do eletrodo de trabalho como um eletrocatalisador. Então, primeiro a gente tem estudado a catálise oxidativa desse composto, que é o ácido pícrico, que é um explosivo bastante usado pelo exército. Então, a ideia é a gente usar isso como sensor, mas a gente consegue usar esse mesmo eletrodo, esse mesmo tipo de material para fazer catálise de outras espécies.
que esse é o trabalho de iniciação do Ali e do Hugo. E aí, com esses eletrodos à base de grafeno, então a gente faz a dopagem deles, como por exemplo usando nanopartículas de ouro. Então a gente sintetiza essas partículas direto na superfície do grafeno e faz toda a caracterização por microscopia, DRX, difração de raio-x, Raman, para comprovar que houve a formação das nanopartículas. Então a gente consegue ver aqui nanopartículas de 30 nanômetros, mais ou menos, em cima da folha de óxido de grafeno. E depois a gente pode fazer modificações nessa nanopartícula, como colocar uma camada de paládio, que vai ser o nosso co-catalisador ali. Então aqui são imagens de microscopia mostrando é, o crescimento dessa camada de paládio em função da concentração de paládio que a gente usa. Então no final aqui, para maiores concentrações, a gente vê que a gente consegue formar uma camada de paládio em volta da nanopartícula de ouro. Então, nesse caso, nossa nanopartícula de ouro vai atuar como espécie ativa, absorvendo a radiação solar, gerando elétrons excitados que vão ser transferidos para o paládio, e a carga positiva vai ser transferida para o grafeno, e com isso a gente consegue usar essas cargas excitadas em reações de catálise. Então, aqui mostrando imagens de EDS, mostrando a composição da nanopartícula. Então, a gente consegue ver que o paládio está só realmente na casca dessa nanopartícula e o centro dela é só ouro. E a partir daí a gente aplica esses materiais para eletrocatálise, então a gente faz toda a caracterização espectroscópica. Aqui são espectros de espalhamento dessas nanopartículas, onde a gente vê o aumento da largura da banda de espalhamento em função da quantidade de paládio que tem, e a partir daí a gente consegue calcular algumas propriedades de transferência de elétrons, e a gente também faz a caracterização eletroquímica desse material através de espectroscopia de impedância. Então aqui na figura A a gente mede a impedância desse nosso catalisador no escuro, né, na ausência de luz, e na B é quando a gente irradia nosso material com luz verde. Então a gente vê uma grande queda no, na impedância, na resistência desse material, mostrando que estão tendo transferência de elétrons e que está ocorrendo uma reação de catálise ali em cima. E a partir daí a gente consegue calcular as velocidades de transferência de elétrons, calcular a eficiência, para calcular o rendimento da nossa catálise. Esse é o trabalho que foi desenvolvido principalmente pela pós-doc, a Maria Luísa, e os alunos de C estão continuando o trabalho dela agora, o Ronald e a Júlia. A gente publicou um artigo recentemente, em colaboração com o Labitan, né, do Departamento de Química Analítica, estudando como que ocorre as transferências de elétrons e como que ocorre a catálise na superfície desse material. E a partir daí, por exemplo, a gente pode aplicar isso para catálise de asfaltenos, por exemplo, que é uma das frações do petróleo. Então, a ideia é pegar esse asfalteno e fazer o craqueamento fotocatalítico dele para gerar combustíveis ou moléculas de maior valor agregado. Então, de novo, a gente faz a síntese do grafeno com as nanopartículas, toda a caracterização, e aí a gente usa esse material como se fosse uma antena. Ele vai absorver a radiação solar, vai gerar cargas excitadas na superfície desse material, e essas cargas excitadas que vão ser responsáveis pela reação de catálise do asfalteno. Então, como composto padrão de asfalteno, a gente usou compostos policíclicos aromáticos, né? Então, a gente estudou por CG, espectroscopia de massa, quais são as reações de catálise que ocorrem, e a gente vê que a gente consegue abrir esses compostos policíclicos aromáticos, gerando fitalatos ou gerando cadeias carbônicas abertas. Então, a gente consegue usar esse composto, que é um descarte do refino do petróleo, que vai realmente para fazer asfalto, para gerar moléculas de maior valor agregado, e quem sabe no futuro a gente consiga realmente sintetizar, por exemplo, compostos alifáticos para usar como combustível. Então, esse trabalho também é o trabalho da Maria Luísa, que foi publicado recentemente. Então, quem quiser acompanhar, a gente fica aqui a referência. Então, esses são alguns trabalhos que a gente tem feito na área de energia renovável, né, para fotocatálise, para produção de
de hidrogênio ou geração de compostos de maior valor agregado, e a gente tem trabalhado também um pouco com recuperação avançada de petróleo, aplicação desses materiais na recuperação de petróleo, que são os trabalhos em colaboração com o grupo Flumate da professora Regina Sandra. Então, vocês já devem saber isso melhor que eu, né? Dos métodos de recuperação de petróleo. Então, a gente tem os métodos primários, que conseguem recuperar cerca de 10 a 30%, só que grande parte do petróleo, então, ainda continua no poço. Então, a gente entra nos métodos avançados de recuperação, onde a gente tem um poço injetor, que a gente vai injetar compostos para melhorar essa recuperação de petróleo. Então, que aí são os métodos secundários, que a gente injeta, por exemplo, água ou vapor de água, então a gente consegue aumentar para 25 a 40% de recuperação. E tem os métodos terciários, que é entre os métodos químicos, onde a gente pode injetar agentes que vão ajudar nessa recuperação, como, por exemplo, polímeros ou surfactantes. E aí tem alguns relatos na literatura que você consegue chegar até 80% de recuperação. Só que o grande problema desses métodos terciários é que a gente tem uma grande perda desse agente de EOR, né, durante a injeção. Ele fica muito absorvido na rocha ou no próprio poço. Então, o que a gente tem estudado é métodos de usar nanomateriais para diminuir essas perdas de surfactante ou de polímeros, por exemplo. Então, aqui são os vários métodos de EOR que existem, né? A gente tem trabalhado principalmente com nanofluidos, que estão nas novas tecnologias de EOR. Então, a gente usa nanopartículas com surfactantes para fazer fluidos para EOR. Então, a nanopartícula vai funcionar como um carreador desse surfactante. Então, a gente trabalha com a química da superfície dessa nanopartícula para ele ter uma boa interação com o surfactante e carregar esse surfactante até o óleo. E com isso você vai alterar a estabilidade do óleo na água, então você consegue recuperar mais óleo. E você também altera a pressão, que a gente chama de pressão disjuntora, que é a pressão que o nanomaterial faz para remover o óleo da superfície da rocha. Então, com isso, você também consegue aumentar o fator de recuperação, devido à maior estabilidade da emulsão água-óleo e dessa maior retirada do óleo da superfície da rocha. Então, a gente tem trabalhado com nanopartículas funcionalizadas com diferentes compostos orgânicos, como ácido cítrico, o CTAB, ou polímeros como a carboximetilcelulose. Então, a gente coloca essas moléculas na superfície de nanopartículas de óxido de ferro, por exemplo, para controlar a propriedade superficial dela. A gente faz toda a parte de síntese das nanopartículas a partir dos cloretos de ferro, né, gerando óxido, e durante essa síntese a gente já faz a funcionalização com essas moléculas de interesse para gerar nosso agente de OR final. Então, a gente faz essa síntese por método de coprecipitação, usando esses surfactantes como agentes estabilizantes e agentes de OR. E a gente tem desenvolvido, então, os reatores em fluxo para fazer essa síntese. Aqui é só um exemplo da reação. Então, durante essa síntese, a gente mistura os cloretos de ferro com uma solução básica, que seria a solução incolor, e o cloreto de ferro são as soluções laranja. E logo após a mistura, a gente já tem a formação das nanopartículas. Então, a gente tem usado esses reatores em fluxos para aumentar, fazer um scale-up do processo de produção. A gente consegue produzir cerca de 100 ml por, por minuto de nanopartícula. Quando a gente olha as caracterizações, a gente tem uma boa dispersão de tamanho, com partículas aqui em volta de 6 nanômetros. E a gente aplica essas partículas, então, para agentes de OR. E o primeiro estudo que a gente faz é medir o ângulo de contato de gotas de água com uma superfície de calcita envelhecida. Então a gente pega a calcita e coloca em contato com óleo, então ela vai ficar embebida com esse óleo, e aí a gente mede o ângulo de contato de uma gota de água com essa superfície, para diferentes materiais. Então a gente coloca essa calcita em contato com água, por exemplo, como ela vai ter muito óleo na superfície, ela não vai ser molhável a óleo, então ela tem um ângulo de contato grande aqui, a gente vê que a gota fica praticamente esférica, e aí a gente coloca a calcita com óleo em contato com uma solução de surfactante, a gente já vê que tem uma redução do ângulo de contato, a gota consegue se espalhar um pouco mais na superfície, então quer dizer que
o surfactante tirou um pouco do óleo da superfície dessa rocha e agora ela está mais molhável à água. E a gente faz o tratamento com os nossos nanomateriais, que são as nanopartículas de óxido de ferro com o surfactante. E a gente vê que tem uma grande redução do ângulo de contato. Agora a gota se espalha completamente na superfície, então a rocha passou a ser altamente molhável à água. Então quer dizer que aquele óleo que estava na superfície da rocha foi retirado pelo nosso nanomaterial. Então, com isso, a gente consegue aumentar a recuperação de óleo. E aí a gente vai para os testes de recuperação. Então, a gente tem uma coluna de cromatografia que a gente simula uma rocha, um calcário aqui dentro. A gente passa óleo para saturar esse calcário com óleo e depois passa as nanopartículas com o surfactante e mede quanto de óleo a gente recupera. Então, aqui é um experimento típico de recuperação de óleo. A curva em preto a gente injeta só a salmoura e mede o volume de óleo recuperado. E as curvas em verde e vermelho a gente está injetando o nosso material e vendo um aumento da recuperação do volume de óleo recuperado. Então a gente vê que realmente a gente consegue aumentar bem a produção de óleo usando essas técnicas de OR. Então o nosso nanomaterial consegue carrear o surfactante até a interface da rocha do óleo, removendo o óleo, e a gente consegue então capturar e armazenar esse óleo. Que esse é o trabalho de doutorado da Agatha e da Kelly. Elas têm trabalhado no desenvolvimento desses agentes de OR. E esses mesmos agentes de OR, em parceria com a NQTR, a gente tem estudado para aplicação como inibidores de incrustação. A gente sabe que tem um grande problema da indústria de petróleo, é a formação de incrustação, por exemplo, de carbonato de cálcio no interior da tubulação. Então, essas nanopartículas, como ela tem uma alta carga superficial, ela pode atuar sequestrando os íons de cálcio e impedindo a formação desses precipitados. Então, essa alta carga superficial vai fazer com que a gente concentre os íons de cálcio nessa nanopartícula e ele não precipite na tubulação. Então, a gente faz em parceria com a NQTR, a gente faz os testes de como ocorre essa precipitação. Então, a gente basicamente mistura uma solução de carbonato com uma solução de cloreto de cálcio e mede a variação de pressão que tem na tubulação durante essa mistura. Quando a gente tem a formação do carbonato de cálcio, que seria essa solução em branco aqui, em verde, né? Que é a solução branco, a gente tem um aumento da pressão da tubulação, porque o carbonato fecha a tubulação e aumenta a pressão do fluxo. Quando a gente injeta o nosso material, a gente vê que demora mais para ter esse aumento de pressão. Ou seja, ele está inibindo a formação da incrustação, então ele pode ajudar em aumentar a produção ou conseguir manter a produção daquele poço por mais tempo, sem que você tenha que parar a produção para remover esse carbonato. Que esse foi o trabalho de iniciação científica do Arthur, que a gente publicou recentemente também na Applied Nanomaterials, e a gente tem um artigo que foi aceito recentemente na Applied Polymers, que é para aplicação de nanopartículas poliméricas na recuperação de petróleo. Então, acho que eu falei um pouco rápido, eu não vi quanto tempo deu, mas era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros e todo mundo que participou dos projetos, e é lógico que agradecer os alunos, que foram eles que fizeram para gente tudo, né, nos projetos que eu mostrei aqui. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigada. A gente que te agradece, Daniel. Você deu um show passando pela nanotecnologia, explicando o grafeno, como é que se obtém, e indo para as energias renováveis, chegando às incrustações. Excelente, muito bom. Fez um É, tour aí. obrigado. Como eu sei que É, é uma área nova, eu quis tentar dar uma visão geral de tudo. Aí acho, não sei se ficou um pouco grande também o seminário. excelente. Eu acho que foi um tour excelente. É maravilhoso. Eu vou agora abrir aí as perguntas. Eu vou pedir autorização, se você não se importar, se eu conseguir baixar o vídeo e colocar no canal do YouTube, que a gente criou um canal do YouTube do PRH 20. Sim. Eu acho que a sua palestra foi excelente. Se não há nenhum material que você não possa publicar, se você não publicar lá no canal do YouTube do PRH 20.
Não, pode publicar. Da minha parte, tudo bem. O único resultado que a gente ainda não publicou aqui, ele já está submetido. Então, para a gente não tem problema. Pode publicar o vídeo, sim. Tá legal. Obrigada, Daniel. É. Eu vou abrir agora o espaço para as perguntas. O pessoal não colocou nenhuma pergunta no chat, então as pessoas podem levantar a mão, ou quem não está com a mãozinha acionada pode abrir o microfone, que a gente já vai para o espaço de perguntas e interação com o Daniel. Tem muitas questões que ele abordou, então tem muita coisa para discutir. Vamos ver se. São alunos Boa tarde. recentes, iniciantes, né? Só se identifique, por favor, tá Oi, bom? Dylan. Tá me ouvindo, professora? Sim, eu vou fechar meu áudio por causa da minha qualidade aqui da rede que apontou. Pode falar, Tudo bem. Dylan. Eu gostaria de perguntar, foi realmente uma apresentação muito extensa, teve muito material com várias pesquisas. Vocês comentaram que estavam produzindo coisas com materiais mais baratos. Vocês estão tentando fazer isso pela questão da pandemia ou pela falta de investimento mesmo na pesquisa? Na verdade, são três questões, né? A gente já vinha fazendo isso antes. Uma é a questão dos equipamentos deixarem de ser uma caixa preta. Então, a gente produzindo esses equipamentos, além de ser mais barato, a gente consegue destinar ele para ter o máximo rendimento para aquele tipo de reação, para aquele tipo de medida que a gente quer. Então, isso é uma questão. A outra questão é o custo, que a gente já sofre com cortes há muito tempo, então está cada vez mais difícil a gente comprar equipamentos, comprar reatores, então isso é outra questão do custo. E da pandemia foi só um a mais, né? Como a gente já estava vindo trabalhando com isso, calhou que isso ajudou muita gente na pandemia, porque esses materiais a gente consegue desenvolver, por exemplo, em casa. Os meus alunos levaram alguns deles para casa e continuaram trabalhando em casa, ou a gente consegue é, ligar esses reatores ou esses equipamentos na rede e controlar eles de casa, então acabou ajudando essa linha de pesquisa que a gente já vinha vindo desenvolvendo, acabou ajudando a manter as atividades na pandemia. Tá É bom, muito... Daniel, obrigada. Satisfeito, Dylan, com a resposta? Sim, foi muito boa. Tem muita relação com eletrônica e a nanopartícula, né? Vocês se comunicam bastante com os outros institutos da UFRJ sobre os assuntos? Essa a gente tem trabalhado bastante com o professor Mitchell, né, do DQA, que ele trabalha principalmente na parte de impressão 3D para fazer as peças, e ele também é muito bom de eletrônica. Eu acabei não é, comunicando mais com a engenharia, por exemplo, que é como eu sou novo, ainda não conheço muita gente, e eu já tenho uma formação prévia de eletrônica, então eu acabei junto com o professor Mitch, a gente mesmo acaba colocando a mão na massa. Só que a gente está vendo algumas parcerias com a COP para tentar escalonar a produção desses equipamentos, né? Deixar um pouco mais viável. Obrigada, Daniel. Tem uma pergunta aqui do João. João, você prefere fazê-la oralmente ou quer que eu leia a sua pergunta, João? Posso fazer. Oi, professor. A incrustação nos slides finais, dentro da tubulação, ela é retardada com o uso de nanomateriais, né, como você demonstrou. Eu queria entender se assim, a estrutura desse nanomaterial ele já é pensada para que, quando ocorra depois do fluxo sair da tubulação, chegar já numa plataforma ou no setor de produção, essa estrutura já vai sair nos processos de separação existentes, ou teria que ser inserido um novo processo para evitar a contaminação do petróleo? Sim, ótima pergunta. É uma coisa que a gente tem começado a estudar agora, mas os materiais são pensados para a gente facilitar o processo de recuperação deles, né? Então, no caso, a gente escolheu as nanopartículas de óxido de ferro. Eu não mencionei, mas elas são nanopartículas magnéticas. Então, durante o processo de estocagem nos tanques, a gente pode magnetizar o tanque, por exemplo,
e reter essas nanopartículas e fazer o processo de separação de uma maneira mais fácil. Então, a escolha dos óxidos de ferro já foi pensando para facilitar esse processo de recuperação. Inclusive, tem muitos artigos que mostram que você consegue usar essas propriedades magnéticas, essas nanopartículas, para ajudar a quebrar a emulsão da água e do óleo que tem no final também, para aumentar ainda mais o fator de recuperação do petróleo e diminuir o descarte de compostos que formam petróleo junto com a água, né? Então, já a escolha do material já foi pensando nesse método de recuperação usando campos magnéticos. Ah, excelente, legal, Daniel. A Nayana tem uma pergunta para você. Pode falar, Nayana, por favor. Boa tarde, consegue me ouvir? Sim? Sim. Parabéns pela apresentação, professor. Foi realmente bastante coisa, muito denso, mas assim, muito bacana aprender sobre essa área que realmente para mim é bem nova. A não ser a parte da incrustação, que é alguma coisa que eu trabalho, o resto é bem novo. O senhor comentou a respeito dos diversos artigos publicados e foi muito legal, porque além do trabalho ser bom, ele precisa ser bem apresentado, para que a gente Sim. consiga entender. E isso me chamou a atenção, porque, assim, teve artigo na Química Nova, teve artigo na Química de Ciências Polímeras Aplicada, e, assim, a forma de escrita é com certeza diferente de uma para outra, né? Sim. E para mim, que estou começando na pós, o senhor pode dar alguma dica, enfim, como fazer da melhor forma possível, como vender bem o seu peixe? Essa é realmente a parte mais difícil, né? A primeira coisa, para você conseguir escrever bem, você tem que ler muito. Então, a primeira dica que eu dou é leia muito artigo. Se você quer publicar num determinado tipo de revista, leia os artigos daquela revista ou daquela área e veja como que é escrito, como que é discutido. A gente só vai conseguir escrever bem se a gente ler bastante. Então, essa é a primeira dica. Agora, realmente, para escrever para diferentes revistas ou diferentes públicos, né? Como o tema é muito amplo, realmente para cada artigo a gente dá uma linguagem diferente. E o que ajuda muito também é a gente trabalhar em colaboração com outros grupos que tenham mais expertise, por exemplo, ou na área de polímeros ou na área de petróleo, que a minha expertise é na área de síntese, caracterização e aí catálise. Então, normalmente eu escrevo as coisas mais voltado para esse público. Você trabalhando em colaboração, você acaba pegando a maneira de escrever para outros públicos e deixa o seu trabalho mais diversificado. Então, acho que seria as duas principais dicas é você ler bastante artigos daquela área que você quer publicar e você trabalhar em parcerias com pessoas de diferentes áreas, para que com isso você ganha mais, né? Você sai um pouco da sua área de conforto e começa a absorver conhecimento de diferentes áreas, né? Então, se vocês olharem a minha formação, eu comecei na química, eu fiz doutorado na química inorgânica, meu pós-doc foi na física. Agora eu tenho trabalhado muito com a professora Regina da Orgânica nessa área de petróleo, então essa você navegar por diferentes áreas te ajuda também você ter mais vocabulário para direcionar seus artigos para a área que você quer. Obrigada, Daniel. Ainda dá umas dicas aí. Dayana, tem a pergunta da Ana e da Flávia. Em função do tempo, eu vou ler essas perguntas para. Posso ler as duas na sequência, Daniel, para você tentar respondê-las também na sequência? Claro, pode. A Ana Colasso fez a pergunta em relação ao surfactante. Ela fala que é uma curiosidade. O surfactante empregado pelo seu grupo de pesquisa consiste em um surfactante comercial? Ela está perguntando isso porque os colegas dela de trabalho do Laboratório de Biotecnologia Microbiana, localizada também no Polo Fitoquímica, produzem surfactantes de baixo custo, produzido por micro-organismos. Então, ela acha que isso seria um bom teste. A pergunta da Flávia é em relação aos aditivos químicos.
Ela pergunta: o senhor falou, olha o senhor, olha, o senhor falou sobre aditivos químicos para injeção nos poços. Quais podem ser utilizados e como é a escolha deles para que não sejam contaminantes, difíceis de retirar o petróleo que está sendo extraído? Que vai muito em consonância com a pergunta do João, né? Então, Sim. conseguiu pegar as duas? Sim, então, respondendo primeiro a Ana, realmente a gente ainda usa surfactantes comerciais, primeiro para facilitar a nossa comparação com os dados da literatura, né? Como tem muito dado para esse surfactante, fica mais fácil da gente avaliar qual que é o efeito da incorporação da nossa nanopartícula junto com esse surfactante. Então, nesse primeiro momento, a gente tem trabalhado principalmente com o CTAB, Pedadimar, que são surfactantes comerciais já bastante utilizados. Sabendo como a nossa nanopartícula se comporta, aí sim seria bem interessante a gente partir para novos surfactantes. E aí, daí esses surfactantes que eles sintetizam lá no, acho que é no Labin, né? Seriam bem interessante também. E aí a pergunta da Flávia sobre os aditivos, realmente a escolha do aditivo vai depender do tipo de poço que você tem. E, por exemplo, no caso do pré-sal, como são poços muito profundos e que geram uma pressão de CO2 muito alta, eles têm trabalhado com injeção do próprio CO2 gerado. Então, para baratear o processo, eles injetam o próprio CO2 e aí quando chega na superfície, esse CO2 sai na forma de gás, então fica mais fácil de recuperar. No caso de polímeros, realmente tem um grande polímeros ou surfactante, um grande problema é você quebrar a emulsão que esse polímero faz da água com óleo. Então, ele tem que ser eficiente para você aumentar a recuperação de petróleo, mas não pode ser tão eficiente que você não consiga quebrar a emulsão da água com óleo depois na recuperação final. Então, aí, normalmente tem que fazer os estudos dessas duas partes para você escolher o aditivo que você vai ajudar na injeção. No nosso caso, como eu já falei na outra resposta, a gente já pensou nessas nanopartículas magnéticas justamente para facilitar essa remoção, para elas não serem mais um contaminante de difícil retirada do petróleo. Legal, Daniel. Daniel, a última pergunta do Xará é o Daniel. Primeiro ele agradece e parabeniza a sua apresentação, disse que foi ótima, e realmente foi uma excelente apresentação, Daniel. E ele pergunta que você tinha comentado sobre o fato de partículas obterem diferentes propriedades relacionadas aos seus formatos. E a pergunta dele é: quais propriedades são alteradas ao se mudar o formato de uma partícula? Muito bom, isso daí dá para discutir uma vida. Muito pano para manga. Depende muito da partícula, né? Tem partículas como partículas de ouro, prata e cobre que mudam as propriedades ópticas. Então, como ela interage com a luz, vai variar em função do formato dela. Tem partículas como os óxidos de ferro, por exemplo, que vão mudar as propriedades magnéticas. No caso do grafeno ou dos outros materiais bidimensionais, você vai mudar as propriedades eletrônicas, a condutividade, a mobilidade das cargas excitadas. Então, aí vai depender muito do tipo de partícula que você tá trabalhando. Mas, em geral, todas elas apresentam variação de alguma propriedade que, para aquele sistema, ela vai variar com a forma. E aí vai depender da composição do material que você está trabalhando. Daniel, muitíssimo obrigada. Agora é exatamente 1 hora. Uma hora. Nós vamos ser britânicos. Eu acho que haveria muito mais perguntas para você elucidar. O pessoal elogiou muito, a Michelle elogiando muito a sua apresentação. O pessoal está colocando muito, falando sobre o Arduino, né, que é fantástico. Você deu um panorama muito
é abrangente sobre a nanotecnologia aplicada às renováveis, a produção de hidrogênio, a conversão de CO2, a recuperação avançada, ao tratamento das incrustações. Então, fez um panorama, além de ter falado da importância das colaborações na formação, no processo formativo e no processo de exercício da pesquisa, né? Então, você foi muito abrangente. Excelente, excelente Obrigado. Eu que agradeço pelo convite de poder expor aqui para o pessoal. E quem quiser conhecer o laboratório, nesse momento tem o site, ou pode entrar em contato no e-mail, mas depois a porta do laboratório estão abertas, podem bater lá qualquer dia quando a gente voltar. Tá bom, muito obrigada, Daniel, obrigada pelos participantes, e aí eu vou tentar colocar esse vídeo disponibilizado lá no canal do YouTube do PRH20, tá bom? Tá bom. Aí quando Querido, você colocar, você me manda, pode me mandar o link? Sim, link, com certeza. Foi um prazer te ouvir. Eu fico Prazer é muito meu. contente de você ter vindo para o estudo de Química da UFRJ. É uma grande aquisição, uma Obrigado. ótima cabeça, e eu só desejo para você sucesso. Obrigado. Tchau, queridos. Aí eu vou encerrar a Tchau. gravação, tá bom? E vou fechar a sala, tá bom?